Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu sumi um pouco porque o hospital. Cheguei hoje de manhã, quase de manhã. Não sei se foi 5 e pouca. Oxigênio, muito mal. Aí eu tava pensando aqui, a gente sem saúde não consegue correr atrás do dinheiro, né? Porque somos humanos, estamos humanos, e então precisamos muito da parte material aqui nesse plano espiritual, né? Precisamos muito da parte material. E para a gente conquistá-la, a gente precisa de saúde, força. Eu estou com dificuldade de locomoção, tenho andado com muita falta de ar. Mas eu vim falar uma coisa que é, só, só sabe quem passa. Estou pensando aqui aqueles grupos de pessoas que iam na minha casa. A Universal me deixou, né? Minha mãe caiu doente, a Universal a largou. Minha mãe ficou uns 30 anos. 30, peraí. 20 e poucos anos nessa igreja, eu era obreira de lá. Na época que eu era pequena, não sei se eu tinha uns 12, 10 anos, ela era responsável pelos obreiros. A partir do momento que ela caiu doente, ninguém foi visitar. Ela falava que ela tinha que ir na igreja buscar. Eu falei, como? De cadeira de roda? Nem cadeira de roda a gente tem. Meu pai tinha uma condição boa, mas não comprava. Aí o pastor uma vez foi lá, depois de eu me humilhar muito, não só numa igreja, fui em várias, que tem várias, né? Tem várias num bairro só. Não sei se tem ainda, mas tem várias numa cidade. Eu fui em 2, 3 cidades diferentes. Aí arrumei um que foi lá todo de branco uma vez. Eu acho que eu já falei isso aqui no vídeo. Leva tua mãe. Eu falei, como? Se ela tem Alzheimer, ela não fala, a cabeça dela cai para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Como que eu vou assistir o culto? Como que eu vou pegar minha mãe no colo? Minha mãe é alta igual a mim. Só se você arrumar no mínimo 2 pessoas, de preferência 3. Uma de um lado, se ela cair para a direita, outra de outro lado. E um homem com cadeira de roda, eu levo nessa cadeira de banho e para enfiar no carro. Ele ficou olhando assim, nunca mais falou nada. Falar é fácil, quero ver fazer. Isso aí acontece na maioria das denominações. A gente dizima, a gente oferta. Minha mãe deu joias que a gente tinha de bisavó, tataravó, deu as joias todas. Na hora que a gente precisa, some tudo. As pessoas, inclusive, porque a gente é muito manipulado. Não estou falando, gente, que essa denominação não seja importante. Eu não estou aqui para meter malho em nada. Eu estou falando da minha experiência quando minha mãe caiu doente. Você serve enquanto você está lá, ajudando de alguma forma, preparando uma Santa Ceia, chegando 5 e pouca da manhã para preparar a Santa Ceia do culto das 6 da manhã ou das 6 e meia. Enquanto você está dando uma aula no projeto Ler Escrever, está ajudando com sopão na rua, cai doente para você ver se alguém te procura. E as igrejas não deveriam ser assim. A Batista também deu uma oferta muito boa nela, mas muito boa, que eu não quero comentar aqui. Não estou falando de R$ 10, 50, nem 100, nem 500, nem 1.000. Estou falando de dar uma oferta quando eu tinha e na hora que eu precisei as pessoas somem. A gente tem que ter muito cuidado, gente, com o que a gente escuta, não só de pessoas de denominação evangélicas protestantes, estou falando de todas, de todas. Vai ver porque a pessoa está passando esse sufoco. A gente não sabe o que colocou ela nesse sufoco. O que me colocou nesse sufoco aqui é ter cuidado da minha mãe. 19 anos, 18 anos e meio, minha mãe com Alzheimer, epilepsia e outras doenças. Desenvolveu diabetes, tomava quase 50 unidades de insulina por dia. Eu começando a ler, orar a Deus, consegui reverter a situação toda. A nutricionista Ieda me deu muito parabéns, falou, como você conseguiu? Gente, era 46, 44 unidades de insulina por dia. Sabe o que é isso? Detona. Melhora de um lado e piora. Aí eu fui ler, isso aqui é até uma dica para quem tem, e eu controlava a alimentação dela, que era na barriga, né, injetável, numa seringa de 60 ml, líquida, de 3 em 3 horas. Aí eu comecei a dar batata Asterix, e a batata doce também ajuda. Aí eu já injetava na sonda dela, tô com falta de ar, não repara. E cheguei do hospital agora de manhã. Então eu comecei a controlar com água, dava 2 litros d'água injetada na seringa por dia, porque a nutricionista pediu 2 litros pela altura e o peso dela, e por causa do diabetes, né? O diabético requer muita água. E a gente sem conhecimento, por isso que a palavra de Deus fala, a Bíblia, conhecereis a verdade e ela te libertará, porque sem conhecimento você não é nada. Isso independente de condição social, porque hoje em dia com a internet, qualquer pessoa de uma comunidade, que é antigamente denominada favela, tem acesso à informação, só não tem quem não quer. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta, que a gente é manipulável o tempo todo pela política, né, pelos donos do mundo, pela igreja, tá?
pela religião, a gente é controlado o tempo todo. E a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que se dizem boas. Ah, eu sou bom, eu sou bom. Essas pessoas podem ser muito manipuladoras, conscientemente ou não. E com as pessoas que prometem uma coisa pra gente, não cumprem. Eu vou citar um caso aqui de uma safada, porque eu falo mesmo, tá, gente? Graças a Deus. Independente de Deus me levar agora ou depois, que eu ainda tenho fé que eu vou dar a volta por cima, porque eu fiquei refém de um pai psicopata. A partir do momento que minha mãe faleceu, meu pai me tirou da minha própria casa. Você pensa que alguém me ajuda? Amiga, fica aqui, umas 3 colegas te ofereceram ajuda. Mas tem marido, tem filhos. Falar é fácil. Quem não te ajuda com pouco vai te ajudar com muito? Falar até papagaio fala. Essa é a verdade. Doa quem doer. Pode ficar chateada comigo. Só quem passa pelo deserto é que sabe dar valor a uma gotinha de chuva. Só quem passa pelo deserto, sabe o que é deserto? Árido, sem nada, sem dignidade, sem saúde, sem amor, sem afeto, sem dinheiro, sem conseguir andar, sem conseguir tomar um banho, sem conseguir comer. Só quem passa pelo deserto sabe o valor de uma gota de chuva. E não existe ser humano bom. Existem os melhores. Bom é Deus. Bom é o Criador. O ser humano é ruim. É cada um lutando pela sua sobrevivência. E quanto mais se tem, mais se quer. Ninguém ajuda ninguém. Quem ajuda são os pobrinhos. Esses ajudam, porque eu já vi 2 vezes na minha vida. Quem não tem, divide o seu arroz e o feijão com quem não tem. Quem não tem, igual o mendigo que a gente vê vídeos e são verdadeiros. Ele às vezes só tem o arroz e o feijão dele, ele ainda divide o arroz e o feijão com você. Porque quem tem não divide. Isso é dentro da minha casa. Eu tô falando do meu próprio pai, eu tô falando de cunhado, irmã. Quanto mais se tem, mais se quer. Esse que é o ser humano. E ainda se acha bom. Ah, porque eu sou boa. Você dá o resto. Igual a parábola da viúva. Que ela deu a única moeda. E os reis lá deram uma oferta melhor. Mas a gente deu muito mais. Mas eles deram o que sobejava. O que sobrava deles. E a viúva deu o melhor dela. Que era a melhor moeda. As pessoas prometem te ajudar. Mas elas não cumprem. Então não fala, gente. Principalmente quando está dentro de uma igreja. Usando o nome de Deus em vão. Muito cuidado, gente, com as coisas que vocês escutam. Muito cuidado. Tá nessa situação por quê? Ninguém foi lá na minha casa. Quem foi viu. Eu tava com 2 acamadas. Minha mãe com Alzheimer, epilepsia, diabetes, pressão alta, bronquite, asma. Era uma luta. Minha mãe no hospital, eu morava com ela no hospital, e minha avó com Parkinson, quase 90 anos. Eu sou uma sobrevivente, eu não sou vítima. Sou vítima das circunstâncias porque eu não tinha informação. A partir do momento que eu tive a informação, eu comecei a revirar do avesso, mais tarde demais. Porque minha mãe morreu, meu pai me tirou de casa. Sabe por quê? Eu só era útil enquanto que eu tirava o cocô dela, carregava ela aqui na minha carcunda, brincando com a palavra, que não existe essa palavra, no neologismo meu. E tô toda ferrada da lombar, das pernas. A partir do momento que eu não precisou mais de mim, ele me meteu o pé. E ele é a melhor pessoa do mundo. Ele fala manso. Ele não fala igual a mim, rápido, de ansiedade. Ele fala manso, cuidado. Ele chora. Ele manipula, ele é a melhor pessoa do portão pra fora, ele te dá o que você quer. Sabe por quê? Pra você ficar do lado dele. Ele fala mal por trás dos filhos, bota um contra o outro. E as pessoas ficam quietas, sabe por quê? Elas não querem responsabilidade. Elas se fazem de sonsas. Elas ficam quietas, sabe por quê? Elas não querem ajudar e se acham boas. E estão na igreja usando o nome de Deus pra manipular os outros. Então as pessoas, elas se acham boas e ninguém te ajuda. Você morre e ninguém te ajuda. Se era para eu tivesse morta, eu já estaria morta. É porque Deus não quis. Por que eu não morri ainda? Só se eu tirar minha vida, coisa que eu já comecei a pensar. Mas eu falo, eu não quero perder minha salvação ou dar a minha alma. Mas eu não julgo quem tira a própria vida. Porque hoje em dia eu sei, eu era a melhor pessoa do mundo, genuína. Eu era genuína, hoje em dia eu não sou mais. Hoje em dia eu não acredito em ninguém. Eu não tô com vergonha, eu não acredito em ninguém. Eu confio e acredito, desacreditando. Porque o ser humano é falho. Até eu. Todos nós somos falhos. O problema é você prometer uma coisa e você não cumprir. Entendeu? E quem não cumpre no pouco vai cumprir no muito. Quem não cumpre no pouco, com 50, 100 reais vai cumprir no muito. As pessoas prometem e não cumprem. Entendeu? É desesperadora a minha situação. Eu com 2 acamadas venci. Eu tenho uma família tóxica. Tóxica. Oi, amiga. Oi, florzinha. Vai ver se ajuda. É cada um por si. E ainda estão na igreja sendo obreiros. Se acham bons. Ah, eu ajudei o mendigo com 200 reais. Ajudou porque estava sobrando. Porque não ajuda ninguém. Não ajuda nem pai nem mãe. E quem tem uma casa com 2, 3 empregadas e não ajuda o plano de saúde do pai e da mãe? O pai e a mãe, quando passa mal, tá lá no SUS, que é um atendimento terrível. Terrível. Os médicos ainda abusam de você.
Falam coisas horríveis pra você, como você se faz de tonto, você se faz de retardado. Você não mostra que você tem 3 faculdades, entendeu? E eu com plano de saúde caro. Que meu irmão ainda paga um plano de saúde pra eu não ficar jogado no SUS. Porque eu já fiquei. E fico ainda. E fico ainda, porque eu tô numa comunidade. Entendeu? Meu irmão ainda paga um plano de saúde pra mim. Eu preciso comer. Eu preciso comer, eu preferiria que fosse para comida, porque minha comida é muito controlada. Eu não posso mais arroz, não posso feijão, não posso macarrão, não posso açúcar, não posso óleo, não posso. Eu sou toda controlada, eu tenho doença de Crohn, fibromialgia, endometriose, vários outros problemas, esofagite, gastrite. Eu tenho vários problemas de saúde autoimunes, entendeu? Só que aí eu vou pro SUS, eles te tratam mal. Os médicos que ganham do nosso dinheiro, do nosso imposto. Os médicos, pessoas que eram para ser mais evoluídos, que ganham 50 mil por mês. Eles não querem saber de você, juízes que negam benefício a você. Juízes. Então, gente, é muito complicado. Cuidado com quem vocês confiam, as informações que vocês ouvem, serem manipulados. Ah, tá nessa situação por quê? Vai ver o passado deles. Cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado com as informações de pessoas de igreja, pessoas de religião, pessoas muito boazinhas. Não existe pessoa muito boazinha. E também a gente tem que saber falar. Não adianta dar coice em todo mundo, ser grosso. É tudo uma questão de equilíbrio. Cuidado, gente. Cuidado com as informações. Porque hoje em dia a gente é muito manipulável. Sempre foi. E hoje em dia é muito pior. Ah, não sabe dar valor o pai, a mãe, ingrato. Não, nem todo pai e mãe é bom, não. São usados por Satanás, são psicopatas, narcisistas, diabólicos, narcisistas ocultos, perversos, malignos. Tá aí a informação para quem quiser, já é comprovado cientificamente. E tem uma tal de novela da Globo que parece que está expondo, mas eu não assisto novela da Globo, nem novela nenhuma, 14 anos no mínimo, 12, 14 anos. Então é isso aí, gente, obrigada.